Olá, muito boa tarde. Vivemos hoje dias de mudança, sistemas económicos e regimes políticos que se alteram a ritmos que nos eram desconhecidos. Os equilíbrios internacionais estão instáveis e a nossa Europa continua sem saber quem é ou o que quer ser. É um estado das coisas que hoje queremos olhar com a presença entre nós de Américo Pereira, professor de Filosofia na Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Como dizia, vivemos uma época histórica com características muito próprias. Coisas que pareciam imutáveis começam a mudar de forma algo repentina. Seguranças que eram tidas como sólidas e que perduravam no tempo são hoje questionáveis. Temos pessoas que assumem presidências de países importantes. A nossa Europa também se prepara para atos eleitorais com resultados imprevisíveis. No seu entender, as pessoas estão a mudar? Há alguma intencionalidade que leva as pessoas a agarrar-se mais às suas seguranças, a temerem pelos dias que vêm por aí? As pessoas estão sempre a mudar, não é? Eu penso que um dos grandes problemas com que a humanidade sempre se confrontou foi com o facto de não se assumir aquilo que, enfim, algumas correntes filosóficas já muito antigas propuseram e que mesmo em termos cristãos nós podemos encontrar num Santo Agostinho, que é a realidade única do presente. E a realidade única do presente é, por essência e substância, mutável. E, portanto, a história é composta de mudança. O mundo é feito de mudança, como dizia muito bem a Camões. E isso não é mau, isso é bom. O que não é bom é que nós normalmente não sejamos educados para viver a mudança, para assumir a mudança e para, dentro daquilo que necessariamente muda constantemente, e nós também mudamos constantemente com ou contra o que muda para além de nós, nós não estarmos preparados para sermos capazes de ser plásticos, não é? De sermos resilientes, que é muito diferente de sermos resistentes. Eu penso que nós neste momento estamos a trocar a resiliência, que é uma capacidade elástica, não é? Por exemplo, a Ponte 25 de Abril é confiável porque é resiliente, em princípio é capaz de resistir à mudança tremenda, que pode ser um tremor de terra até um determinado grau de Richter, porque em vez de resistir ao tremor de terra, adapta-se, movendo-se ao tremor de terra e assim tem hipóteses de não cair. Se tentar resistir a um tremor de terra, cai. Não é? E nós somos educados a ser resistentes e não propriamente resilientes. Pétreos em vez de sermos elásticos, em vez de sermos plásticos, e hoje em dia, em vez de sermos adaptáveis. Hoje em dia, naquela expectativa de termos as coisas muito marcadas pelo imediatismo, não é? Já não há muito aquela expectativa de trabalhar ou do esforço em ordem a um dia se conseguir determinada coisa, procuram-se as coisas no imediato. Eu não lhe chamaria imediatismo, porque a vida é imediata. Quer dizer, nós estamos aqui a falar um com o outro, não é ontem, não é amanhã. É exatamente agora. Nós estamos com esta nossa relação a criar este momento que é colateral de muitos outros milhões de momentos que estão a ser criados por outros milhões de pessoas. Enfim, tudo aquilo que se passa concomitantemente no universo. O problema não está no imediatismo. O problema está, permita-me usar uma linguagem facilmente entendível, na falta de sabor que o imediato tem. Portanto, não é a questão de se viver o imediato, é a questão de não se saborear o imediato. Há alguma diferença, enfim, para quem já experimentou, entre aquilo que é comer fast food à maneira dos animais de pé numa manjedoura, desculpa a dureza, e aquilo que é saborear com o devido tempo e aproveitando bem as papilas todas da língua, aquilo que é, até pode ser a mesma comida. Mas isso é uma vida vivida mais devagar.
E é isso que se tem estado a perder Eu também um não bocadinho. sei se tem que ser vivida mais devagar, ela tem que ser vivida com uma intensidade de sabor e de saber que nós hoje em dia dificilmente conseguimos fazer. E não é que não seja possível fazê-lo, é evidente que cada pessoa vive a seu modo e nem todas as pessoas aguentam a viver com a capacidade, por exemplo, é conhecidíssima e é muito engraçada, do nosso atual Presidente da República, não é? Que vive 2 ou 3 dias num. Mas vive-o. E vive daquela maneira e falo a seu modo muitíssimo bem. A maior parte das pessoas tem um ritmo muito diferente. O que é que nós saboreamos do imediato que vivemos? Porque nós vivemos só no imediato. Se não vivermos no imediato, vivemos onde? No passado, ressentidos com o que não fomos capazes de fazer, no futuro, à maneira das várias utopias que criaram milhões e milhões de vítimas. O que nós temos para viver é este momento. Agora, a forma como vivemos este momento é que é fundamental. E por outro lado, para acabar de responder à sua questão, há aqui um outro problema. É que uma certa modernidade optou por retirar o horizonte de finalidade às pessoas. E, portanto, uma coisa é viver-se o imediato com um horizonte de finalidade, e normalmente são de tipo religioso, mesmo que não pareçam. O nazismo, na sua perversidade, o sovietismo, na sua perversidade, tinham finalidades propostas às pessoas, valiam o que valiam essas finalidades e tiveram, enfim, os resultados que tiveram, mas as pessoas tinham alguma finalidade. Hoje não há esse horizonte. Não, neste momento o horizonte é a próxima frase do Twitter, não é? Já que falou em certos presidentes, é a próxima frase do Twitter. Ora, não é possível construir-se mundo num sentido cosmológico, ou seja, num sentido em que o mundo tenha, passa a redundância, sentido, também não há outra maneira de dizer isto, vivendo de tweeting, não é? Ou então daquilo que, por exemplo, o Facebook tem de negativo, que é ser bastante mais face, que é imediato, no mau sentido, do que book, que ainda demora algum tempo a ser escrito. E um book não é um conjunto de fotografias ou de tiradas ou de comentários. Um livro é uma ideia que tem que ser consubstanciada. Aí sim, com um sabor mais lento, mais bem mastigado, etc. Porque senão não é um livro, Claro. É outra coisa qualquer. As pessoas também, por motivos diversos, pelas crises económicas, sentiram a sua zona de conforto abalada e, perante isso, estão dispostas a abdicar de liberdades, é o que parece. E, em função disso, cedem até a promessas mais imediatistas e mais fáceis de mudanças rápidas do estado das coisas. Aparentemente, parece que as pessoas querem trocar a liberdade por uma segurança, por aquilo que lhes garanta a sua zona de conforto. Isto é perigoso? Não é perigoso só. Já foi perigoso, a humanidade está... A história humana está plena desse tipo de cedências. Aliás, grande parte da história humana está plena desse tipo de cedências, se é que quase toda a história humana não é esse tipo de cedências. Portanto, isso não é novo. Proximamente, nós tivemos o caso mais marcante e mais grave da história da humanidade, com o que o povo alemão fez relativamente a Hitler na década de 30 e que, enfim, não é o mesmo, porque nunca é o mesmo, como é óbvio, as coisas não se repetem propriamente. Neste momento estamos num momento muito semelhante. E, portanto, quem tiver dúvidas é, por exemplo, ir ler os discursos que Churchill fez ao longo de quase uma década, em que tentou denunciar de uma forma quase científica também o que iria acontecendo, até chegar à altura em que, infelizmente, tiveram que lhe dar razão. E deram-lhe razão e poder para tentar emendar algo que em muitos níveis não foi emendável, não é? Não era possível emendar já, por exemplo, os judeus, os oposicionistas, os homossexuais que já tinham sido sacrificados ainda antes do início da Segunda Guerra Mundial. Portanto, há erros e há crimes que de facto não são minimamente
recuperáveis. Portanto, essa questão também não é nova. Para mim, o fundamental daquilo que me perguntou é eu perguntar se de facto aquilo que as pessoas estão a pôr de lado aparentemente era mesmo liberdade. Não é? E eu não sei se aquilo que as pessoas estão a ceder são propriamente liberdades, se aparências confortáveis, portanto, que estabeleciam a tal zona de conforto de liberdade. Porque a liberdade é algo que implica sempre um risco. Não há liberdade sem risco. Estão a abdicar do seu agir ético, e tenho aqui um livro que é Ética e Teologia, e a ética como incorpora sempre esta dimensão de ação em função de algo. As pessoas estão a perder esta dimensão de analisar, de agir em função de valores que têm? As pessoas estão a abdicar fundamentalmente de serem, como agora se diz, eu não gosto muito do termo, mas enfim, ele é esclarecedor, proativas, não é? E, portanto, a alienação daquilo que são prerrogativas de ação minhas num pseudo-salvador qualquer tem que ver com isso, não é? Mas tem que ver com isso fundamentalmente porque as pessoas têm medo. E, portanto, onde eu queria chegar há bocadinho é que se calhar as pessoas não estão propriamente a alienar liberdades que nunca tiveram verdadeiramente, as pessoas estão finalmente a tomar consciência do medo em que sempre viveram. E medo que foi fomentado, não é? Voltando ao Churchill e àquele famoso discurso, numa Câmara dos Comuns muito diferente daquilo que para lá agora existe, quando termina por dizer, relativamente à ameaça nazi, que era absolutamente avassaladora naquela altura e que causava medo a quase toda a gente, com a famosa frase "We shall never surrender". Nunca nos renderemos. Mas nunca nos rendermos, de facto, é uma posição ética e política fortíssima, não é? Implica que não se tenha medo. E, portanto, as pessoas neste momento estão a manifestar no concreto ético e político da realidade aquilo que de facto sempre tiveram e que agora põem na praça pública, o medo. E o que é que se faz relativamente ao medo? Ou se parte para a ação, ou então, pura e simplesmente, não se parte para a ação, as pessoas ficam cada vez mais passivas e, ao ficarem cada vez mais passivas, a parte de ação possível que lhes era reservada e que as ajuda a transformarem-se verdadeiramente em pessoas. Não há pessoas passivas, isso é uma coisa que o direito inventou, mas não existe de facto. Não há pessoas passivas. Se é passivo, é-se um cadáver, não se é uma pessoa. E portanto, sim, e portanto, ao alienar a capacidade ética, porque a capacidade ética não é uma capacidade de emitir juízos. Há programas de computador que conseguem emitir juízos lógicos. Os programas de computador são juízos lógicos, não é? E portanto, emitir juízos não é uma coisa humana. É uma coisa que uma máquina pode fazer depois de ter sido programada para isso por um ser humano. A capacidade ética é a capacidade de ação. Se as pessoas alienam, dando ou vendendo algumas a sua capacidade de ação, estão de facto a abdicar da sua dimensão ética. Se estiverem a abdicar da sua dimensão ética, estão a fazer voluntariamente aquilo que Hitler fez com muitos outros de uma forma não tão voluntária assim, ou seja, estão a transformar-se verdadeiramente em seres que, a continuar a trabalhar dessa maneira, perdendo a sua dimensão ética, deixam de ser verdadeiramente seres humanos. Continuam a sê-los potencialmente, atenção, não é? Mas o que é que Hitler fez ao meter as pessoas em campos de concentração, em campos de trabalho e em campos de extermínio? Foi reduzir-lhes a sua capacidade ética. Que capacidade ética é que tem uma pessoa, é que tinha uma pessoa em Auschwitz? Que capacidade ética, nós ao lermos, por exemplo, as obras de Primo Levi, percebemos que ele abdicou praticamente tudo aquilo que era propriamente ético na sua pessoa. E o que é que restou, não é? Pensa que há hoje poderes com esta intenção de reduzir a capacidade ética das pessoas? Sempre houve. Sempre houve. Os medíocres sempre triunfaram a partir da redução dos outros, não é?
o que distingue as pessoas verdadeiramente grandes das pessoas medíocres é que as pessoas grandes rejubilam com a grandeza dos outros. Os medíocres têm inveja. E os Lusíadas termina com a palavra inveja. É uma questão de ir lá a verificar, o que é muito significativo na nossa epopeia. Isto não é simpático, mas enfim, mas é absolutamente verdade, não é? Portanto, os medíocres normalmente vivem da inveja e só conseguem sobreviver se conseguirem reduzir os outros a uma mediocridade ainda inferior para se poderem destacar como algo superiores. E, portanto, sim, normalmente quem domina o poder ou é de uma extraordinária magnanimidade. E tem um exemplo notável em termos da Igreja. O Papa Francisco funciona assim. O Papa Francisco é de uma extraordinária magnanimidade. E por isso é o Papa da Misericórdia. Porque como é que Deus se revela verdadeiramente grande aos cristãos e a não cristãos que quiserem perceber o que é a grandeza verdadeiramente divina e até verdadeiramente divina presente nos seres humanos, para quem acredita, mas para um não crente, o sentido da misericórdia. Não é? Quando é que nós somos verdadeiramente grandes? É quando, como os bichos, nos vingamos mecanicamente ou quando somos capazes de ganhar distância relativamente às ofensas, relativamente ao mal que nos fizeram e então, assim, judicar, pronunciar o juízo, mas já não como um bicho o faria, mas como um ser humano, verdadeiramente humano faz, e olhando para o outro como um semelhante, a quem, por exemplo, o ato mais poderoso que se pode fazer é perdoar-lhe. Então, E sem sobranceria, quer dizer, perdoar-lhe porque sim, sem sobranceria. Não é? Então, neste momento da história do mundo, os cristãos têm que ser, como o cristianismo de resto foi sempre um bocadinho uma contracultura, serem contracorrente, serem atores éticos perante estes poderes que procuram que não seja assim? Sem dúvida, pelo menos dizendo o que o José Régio dizia, não é? Por esse caminho eu não vou. Porque nós podemos estar numa encruzilhada em que não saibamos muito bem qual o caminho a seguir, por causa das tais pseudo-seguranças, mas que se revelaram aquilo que de facto eram, falsas, não é? As seguranças são todas falsas. Mesmo quem procura uma religião qualquer por uma questão de segurança está a cair sempre em idolatria, não é? O próprio cristianismo não dá segurança, seja a quem for. A fé não dá segurança, seja a quem for. A fé não é uma questão de certeza. Não é? Quem quer certezas vai para cientista, vai para uma seita religiosa, vai para qualquer coisa assim no género. A fé tem o seu monumento maior no próprio Evangelho quando Cristo, que era quem era, põe a questão do cálice. Não é? Não é uma questão de falta de fé, é a questão da humanidade perante a incerteza absoluta da morte. O que é que eu faço? Não é? E a seguir há um ato de fé. Mas se Cristo soubesse exatamente aquilo que lhe ia acontecer, não punha a questão. Não é? Mas também que valor é que tinha? Não é? Se me garantissem, eu que estudo a guerra desde pequenino, portanto há mais de 40 anos, se me garantissem, olha, tu vais agora à Síria, vais passar por tudo aquilo de pior que os outros passam, vais mesmo morrer, não é? Mas garantidamente depois voltas inteirinho e impecável para escreveres as memórias. Eu ia. Porquê? Porque é uma certeza, não é? Não sabendo, não é? Pensaria várias vezes, por exemplo, em tornar-me repórter de guerra e quanto eles morrem exatamente porque não há certeza alguma, não é? Portanto, é um ato de fé. A fé não é uma certeza. A fé é uma aposta racional, fundamental, na grandeza divina de alguém que nos promete algo que mais ninguém nos promete. E isto não é certeza alguma, infelizmente. Estamos mesmo a terminar. As pessoas precisam de pensar, precisam de ganhar gosto por desenvolver em si capacidade crítica, capacidade de pôr em causa, de confrontar. É por aqui um bocadinho o caminho para não cairmos depois na manipulação. É. O termo crise, que é um termo grego, direto para nós, em grego,
crisis significa peneira, portanto é o joeirar. Criticar não é a boa maneira portuguesa dizer mal de, não é? Infelizmente passa por isso. Criticar essa sim excelente expressão nossa portuguesa, é separar o trigo do joio. E, portanto, qual é que é o papel fundamental do ser humano enquanto entidade que é mesmo racional, diga-se o que disser? É isso. É olhar para o tal momento, para o tal imediato que em termos cristãos recebe a designação de Kairos, não é? Que é onde tudo se dá, incluindo a fé, incluindo a possibilidade de comunicar com Deus nos dois sentidos, de uma forma crítica, ou seja, de uma forma em que nós permanentemente olhamos para tudo quanto é cultura, e tudo no domínio humano é cultura, e para tudo quanto é natureza, que é o complemento, de uma forma em que constantemente separemos o trigo do joio. E, portanto, mesmo a questão que agora se levanta das notícias falsas, etc., as tiradas do Twitter, etc., se forem passadas por esta fieira crítica constante, permitem-nos inserirmos-nos no tal momento imediato do mundo de uma forma em que, pelo menos, não embarcamos nos tais ditos populismos, etc., sobretudo nas respostas fáceis. Não há respostas fáceis para as questões da humanidade. Muito bem, Américo Pereira, muito obrigado por ter aqui hoje. Eu lembro também este seu livro, Ética e Teologia, muito daquilo que aqui estivemos a conversar também pode ser encontrado nas reflexões que estão nestas páginas, um livro da editorial Caritas. Obrigado pela sua presença aqui entre nós. Um olhar pelos dias que atravessamos, mas feito à luz do pensamento filosófico e da ética, saberes centrais para que os valores do humanismo persistam perante as ameaças diversas que nos marcam os dias. Este foi o programa Eclésia. Eu recordo ainda que mais logo, pelas 22h45, na Antena 1, ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.